Exercício para você colocar nos comentários aí. Escreva um recadinho para o planeta Terra. Ah, difícil esse, né? Escreve aí, deixa um recadinho para o planeta Terra. Querido planeta Terra, e bota aí qual que é a sua mensagem para você deixar um recado para este nosso planeta. Muito bem. Ó, hoje a gente vai analisar, corrigir e interpretar uma questão que vai falar exatamente sobre não é uma carta para a Terra, mas é uma carta da Terra. Meio complicado pensar em carta da Terra porque a gente pensa que é uma carta que a Terra escreveu. Mas você vai ver tudo em detalhes a partir de agora. Chega na vibe. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 27 do Enem 2020, segunda aplicação. Na prova amarela a questão é 34, na prova branca 41, na prova rosa a questão é 31 e tá na tela para você. É a Carta da Terra. Vamos com calma, tá? Preâmbulo. Preâmbulo é uma coisa prévia, uma espécie de introdução. Preâmbulo. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Ou seja, essa Carta da Terra não foi escrita pela Terra. É como se fosse escrita por todos os seres humanos. É uma carta feita em nome de todos nós. Princípios. 1. Respeitar e cuidar da comunidade da vida. 2. Proteger e restaurar a integridade ecológica. 3. Promover a justiça social e econômica. 4. Fortalecer a democracia, a não violência e a paz. O caminho adiante. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à Terra. Você reverenciar, né? Se curvar diante da vida, desculpa. E pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida. Que beleza! Disponível em www.MMA não é luta não, é o Ministério do Meio Ambiente. .gov.br. Acesso em 3 de dezembro de 2017, adaptado. Um textinho aí visto pela última vez em 2017. Analisando a estrutura composicional do texto. O que é estrutura composicional? É a forma que o texto foi escrito, com um foco maior na estrutura dele, na parte mais visível. A estrutura é essa parte que você vê de cara quando você olha para o texto. Qual que é a estrutura dele? Ele tem um título, ele tem um outro subtítulo que está em caixa alta, ele é um texto em parágrafos, ou seja, está em prosa, tem outro subtítulo aqui, aqui a gente tem tópicos, aqui nós temos outro subtítulo em caixa alta e mais um parágrafo aqui. Essa é a estrutura. É a primeira coisa que a gente observa quando dá de cara com um texto. Você bateu o olho, você não precisa ler, mas a estrutura já está clara aí para você. Então essa é a estrutura composicional desse texto, a forma como o texto foi escrito no que diz respeito à parte física dele. Então, percebe-se que ele se insere na esfera. Agora é que o bicho pega. Por quê? Os textos, os gêneros textuais estão relacionados a esferas de circulação. Nós temos uma aula aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar o card para você aí. É só você clicar ou aqui em cima ou no izinho que aparece no canto que você acessa essa aula. Nós temos uma aula sobre os gêneros e as esferas em que eles circulam. Muito bem. Agora, nesse caso dessa questão,
nós temos 5 possibilidades de esferas, de lugares para ele circular. 1. A esfera institucional. 2. A pessoal. 3. A publicitária. 4. A científica. E 5. A jornalística. Vamos olhar uma por uma, tá bom? Com base aí nas nossas alternativas. Então, a letra A. Esse texto se insere na esfera institucional, pois propõe regras de conduta para alcançar a sustentabilidade da vida na Terra. Regras de conduta para alcançar a sustentabilidade na vida na Terra ele tem. Inclusive, aqui a gente tem algumas dessas regras, ó, numeradinhas. Então a gente já caminha para estar certo. Vamos ver isso nos outros textos, tá bom? Para a gente ver se consegue eliminar alguma coisa sem ir para essas palavras aí. Pessoal, pois manifesta subjetividade diante da injustiça social e econômica dos povos da terra. Pessoal, ele já não é, porque ele não é um texto coletivo. Quando a gente lê, não é um texto que fala do nós, ele não fala do eu em momento nenhum, é sempre nós. Todos os humanos, os seres humanos da Terra. E ele não manifesta subjetividade, um eu, um posicionamento pessoal diante da injustiça social e econômica dos povos da Terra, não. Vamos procurar aqui onde está falando da injustiça social. Vamos ver. Humanidade deve escolher seu futuro, reconhecer, blá blá blá, uma família humana, etc. Para chegar a esse propósito, proteger a comunidade. Aqui, promover a justiça social e econômica. Esse trecho da justiça social e econômica está na parte mais objetiva do texto, que são os tópicos. Princípios: respeitar e cuidar, proteger, promover, fortalecer, até os verbos estão no infinitivo. Então, nesse ponto, a gente não tem subjetividade diante da injustiça social e econômica. Subjetividade seria se falasse assim: eu acho que tem muita injustiça social, muita injustiça econômica, trazendo para uma opinião pessoal. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Tudo com visões pessoais. Então, aí a gente não tem. Letra C. Então, já adiantando, não se insere na esfera pessoal, porque o texto pessoal, de esfera pessoal, são textos íntimos. É um diário, é uma coisa que eu escrevo só para eu ler, é uma coisa que eu escrevo para uma pessoa que eu amo, para um amigo, uma conversa num WhatsApp, né? É mais pessoal. Esses são os textos que se inserem na esfera pessoal. É uma coisa mais íntima. Eu só, ou eu e algumas pessoas muito próximas a mim com as quais eu tenho intimidade. Então, riscando o pessoal. Letra C. Publicitária, e aí vamos ver a segunda parte. Porque conclama a sociedade, ou seja, convida a sociedade para participar de ações relacionadas à preservação ambiental. Esse texto fala só da preservação ambiental? Não. Ele fala de um montão de outras coisas. Aí você vai falar, mas professor, a letra A está falando de sustentabilidade. Sim, só que sustentabilidade não é só ambiental. A sustentabilidade, ela inclui alimentação adequada, a gente tornar o mundo um planeta com alimentação adequada para todo mundo, cuidar do meio ambiente também, ter paz, ter uma boa política econômica, uma boa política social para que as pessoas possam conviver em harmonia. Isso tudo é sustentabilidade. O conceito amplo de sustentabilidade vai abranger tudo isso, que vai ser essencial para as pessoas terem uma vida equilibrada, saudável no futuro. E, aliás, no futuro bem próximo, né? Então, isso é sustentabilidade. A sustentabilidade não é apenas meio ambiente. Se você ainda acredita que a sustentabilidade é só meio ambiente, dá uma pesquisada, vê os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou até procurar aqui, para te falar a verdade. Eu vou procurar no final, porque aí se você não quiser ver, você não precisa ficar na aula, pode ser? Então, no final, eu vou procurar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aí, para a gente poder falar, e coloco também na descrição do vídeo. Então, conclama a sociedade para participar de ações relacionadas à preservação ambiental. Não.
Vamos riscar aí. E esse texto também não é publicitário, porque o texto publicitário, o texto da esfera publicitária, é um texto de propaganda, é um texto de anúncio. Esse texto, nós temos aí o nós já como uma primeira pessoa do plural, que não é por acaso, é para mostrar que a carta foi assinada por todos nós, uma carta feita por todo mundo. E um texto publicitário ele não estaria com nós, ele teria verbos te falando compre, faça, pense, repense, mude. Aí a gente teria publicitário, porque ele tentaria te vender uma ideia. Nesse aí não, você já está incluído nesse nós, que é essa carta. Então, riscando o publicitário, ele não é da esfera publicitária. Letra D. Científica, ok, depois a gente fala da palavra científica, pois relata fatos concretos sobre a real situação do meio ambiente em diferentes pontos do planeta. Vamos ver se fala coisas concretas sobre o meio ambiente. Um momento crítico na história, a humanidade deve escolher seu futuro, devemos reconhecer formas de vida, destino comum. Para chegar a esse propósito, precisamos ter responsabilidade. Não fala nada de meio ambiente lá no preâmbulo. Nos princípios, não vai falar do que a alternativa coloca, que é fatos concretos sobre a situação do meio ambiente. Os princípios são metas. E no caminho adiante, que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar. Então, não tem em momento nenhum do texto fatos concretos sobre a real situação do meio ambiente em diferentes pontos do planeta. Além disso, então a gente já pode riscar a segunda parte, mas a primeira parte também não é científica, não é um texto da esfera científica, porque na esfera científica os textos que circulam são textos mais acadêmicos. São textos que vão ter referências, citações, vão ter um resumo. É claro, não caberia tudo isso aí porque o Enem ele corta, ele pega só um pedacinho. Mas seria um texto com outro tipo de característica, muito mais objetivo. Inclusive tem lugares da academia, quando eu falo academia, universidade, as pesquisas que não aceitam nenhum nós. Você não pode escrever texto em primeira pessoa do plural, por exemplo, em várias situações aí, se você quiser enviar o seu texto para publicação e ter ele aceito para publicar numa revista científica. Então, tem várias regras que inclusive não se aplicam a esse. A gente precisaria de mais desenvolvimento do assunto, mais referência, comprovação das informações que estão sendo colocadas, um montão de coisa que não encaixa aí. Letra E. Jornalística, e daqui a pouco eu volto no jornalística, pois apresenta títulos e subtítulos para organizar as informações sobre a relação do homem com o planeta. Essa segunda parte a gente até pode, realmente tem títulos e subtítulos e está organizando as informações sobre a relação do homem com o planeta num sentido mais amplo, né? As metas, etc. Então essa segunda parte, beleza, até mais ou menos está casando aí. Agora a gente tem que entender, esse texto ele é jornalístico ou ele é institucional? O texto institucional, e agora eu vou falar de duas coisas diferentes. Primeiro, o texto institucional e o texto e a esfera institucional. São duas coisas diferentes. O texto institucional é um texto governamental ou empresarial que fala sobre aquele órgão, aquela empresa. É muito comum você abrir sites de empresas e tudo mais e ter lá no cantinho assim, institucional. Aí quando você clica, você vai encontrar informações sobre a empresa, ou sobre a entidade, ou sobre o órgão, o que seja. E aí eles costumam usar até 3 palavrinhas interessantes, que são a missão daquela empresa, a visão daquela empresa e os valores daquela empresa ou daquele órgão, etc. O preâmbulo desse texto é como se fosse o sobre. Quando você clica no institucional, você tem um sobre a empresa. Então, sobre a carta. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher. Não faz sentido? É como se você estivesse fazendo uma contextualização inicial? Ponto positivo. Agora, quando a gente fala dos princípios,
É como se a gente falasse dos valores que eu falei para você que costuma ter no texto institucional. Lembrando que eu estou falando de texto institucional e não de esfera, de texto. Os princípios são os valores que tem. Ó, valores: respeitar e cuidar da comunidade da vida, proteger e restaurar a integridade ecológica, pode ser metas também, tudo bem. Promover e cuidar da. Promover a justiça social, isso aí pode ser tanto valores como metas, como visão. Beleza. No caminho adiante, aí já fica claro que são metas, né? Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à Terra. É uma meta. Então a gente tem, de certa forma, um sobre, temos também a missão, os valores e as metas. A missão, a visão, os valores, né? Nós temos aí essas metas aí colocadas no caminho adiante. Agora, isso eu falei de texto institucional. Agora eu vou falar de esfera institucional. A esfera institucional, que é o que fala aqui no enunciado, esfera, não pode esquecer disso, não é o tipo de texto, é a área em que esse texto está circulando. Esfera institucional é uma esfera pública. É a mesma coisa que falar esfera pública. É um ambiente em que os assuntos públicos são discutidos. Esses assuntos são discutidos por pessoas, os indivíduos, e também pelos agentes públicos, que é o governo. Então, agentes públicos e agentes privados. Os agentes públicos são o governo, os agentes privados são os indivíduos. Temos assuntos públicos que são discutidos pelo governo, temos assuntos privados que são discutidos pela esfera pessoal, que está na letra B, e temos assuntos institucionais, assuntos públicos mais amplos, que saem do governo, saem da sociedade e são discutidos nesse meio, num meio que está entre o governo e a sociedade. Quando se discute isso nessa esfera institucional, a gente tem o pano para manga para criar novas políticas públicas. A gente forma uma opinião pública e a partir dessa opinião pública, políticas públicas são criadas. Então, por exemplo, um exemplo aí de assunto discutido na esfera institucional. Armamento. Um tempo atrás, mais de 10 anos atrás, foi discutia-se muito a questão do armamento na esfera governamental. E aí isso saiu do governo e veio para o público. Então começou uma discussão entre governo e as pessoas numa esfera pública, que é essa esfera institucional, e a partir disso aí formou-se uma opinião pública. Depois, por acaso, isso pode acontecer de várias formas, mas aconteceu o quê? Que essa opinião pública foi referendada por meio de uma votação, chamada de referendo. As pessoas foram lá e votaram se elas eram a favor ou contra o desarmamento. Ok? Então, essa é a esfera institucional. É uma esfera em que se discute, uma área de discussão de temas sociais dos mais diversos. Então, esse texto, sim, ele se insere na esfera institucional. Se ele é um texto de todos nós, é porque todos nós temos que participar dessas discussões que estão propostas aí. Então, é sim esfera institucional. Vamos marcar de verdinho a palavra institucional. Agora, ele é esfera jornalística? É um texto que tem cara de jornal? Não. O texto de esfera jornalística que vai circular no meio jornalístico geralmente é notícia e reportagem. Outros, tem o editorial, tem alguns outros, mas os principais são a notícia e a reportagem. Esse texto não é reportagem porque não está trabalhando com detalhes e falas de especialista, um fato, uma situação, um problema. E ele também não é uma notícia porque ele não está dando ali o que, quem, como, uma situação que aconteceu num determinado momento. Ele não está nessa esfera também. Outros textos, como o artigo de opinião, a crônica, eles acabam entrando nessa esfera jornalística. Mas esse em si não é um texto próprio para o jornalismo. É uma coisa mais para fomentar discussões, para incentivar as pessoas a discutirem. Pode ser que por alguma situação esse texto foi parar no jornal. Pode ser. Do mesmo jeito que ele veio parar na prova do Enem.
Apesar que a prova do Enem é uma prova de esfera institucional, né? É muito assunto social que se discute nessa prova. Beleza. Mas ela não é só de esfera social. Ela vai estar relacionada a uma parte educacional, óbvia. Então, não é o ambiente mais próprio para você encontrar esse tipo de texto com o objetivo principal dele. O objetivo principal dele é estimular a reflexão, a discussão e o debate sobre a sustentabilidade. Então, vamos riscar a E, porque o jornalístico não vai casar bem aí. O resto a gente até pode considerar. Agora, quando a gente pensa nesses títulos e subtítulos relacionados ao jornalístico, aí desanda mesmo. Por quê? Preâmbulo não é uma palavra utilizada no meio jornalístico. Princípios, muito menos. O caminho adiante, muito menos. A linguagem, muito menos. O nós, muito menos. Ele não casa com o jornalístico. Ok? Então vamos marcar aqui. Eu fiz uma rabisqueira, né? Vamos marcar aqui a letra A, fazer o xizinho nela, que é a nossa resposta correta. Ok? Eu vou voltar para o slide e vou ir conversando com você enquanto eu procuro os objetivos de desenvolvimento sustentável aqui na internet. Inclusive, eu já vou adiantando coisas que eu falaria lá no final. Primeiro, se você está chegando pela primeira, segunda, terceira vez no canal, se inscreve. Todo dia você vai receber uma aula nova aí no seu telefone, pipocando de manhã para você. Eu tenho certeza que você vai gostar, que aí você já vai se acostumando com essa prova do Enem que você vai fazer aí muito em breve. Aproveita e clica na playlist que vai aparecer ou no alto ou aqui no cantinho, no i que aparece no cantinho, para você acessar todas as correções do Enem 2020. Tem muita correção para você, muita coisa boa. Lembrando que esse é a segunda aplicação do Enem 2020. Muito bem. Olha só, eu já achei aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e eu vou colocar para você. E vou provar para você, então, que a sustentabilidade não é só meio ambiente. Olha aí. Isso aqui está Tá aqui, ó, Nações Unidas. No site da ONU, eu vou deixar na descrição. Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Beleza. Agora aqui, ó, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Eu marquei aí. 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. E aí a gente vai ter vários, ó. Energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, que eu até falei para você, né, de política econômica e social, parcerias e meios de implementação. Então, esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e aí a gente tem, então, uma coerência naquela resposta que a gente viu que era a letra A. Pois propõe regras de conduta para alcançar a sustentabilidade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, digamos assim, da vida na Terra. E bora fechar. Ufa! Tem umas que eu fecho e falo assim, matamos essa questão. Porque tem umas questões complicadas, né? Essa era um pouquinho complicadinha, mas a hora que a gente termina, dá uma satisfação. Como eu já dei os meus recados, já deixei card, já pedi para você se inscrever, hoje é só deixar meu beijo e fui. Tchau!